Está começando, não? Bom dia, aqui é Amarildo, presidente da CUT Rio Grande do Sul. Me faço aqui acompanhar do Marcelo Carlini, que está na operação aqui, para que a gente tenha uma hora de conversa boa, com pessoas muito importantes, interessantes, que têm sido lutadoras incondicionais nesse enfrentamento ao problema do coronavírus que nos assola, bem como na luta por direitos. Também o Ademir, nosso secretário de comunicação da CUT. Estamos no caminho aqui de montar, enfim, toda a instrumentalização possível para que todos que participaram dessa live possam figurar, aparecer, né, visualmente, além de serem ouvidos, numa manhã, numa hora que nós queremos ocupar aqui de todos, esperamos que todos compartilhem, para discutir a questão do coronavírus e os direitos dos trabalhadores, os direitos trabalhistas. Afinal de contas, nós estamos diante de uma circunstância histórica, né, de que combina a presença, a existência de um presidente, eu diria, genocida, né, porque não para de falar coisa ruim no Brasil, e combinadamente com uma pandemia mundial de coronavírus que necessita da gente uma postura, digamos assim, radicalmente de preservação de cuidados para que essa pandemia não se alastre, ou melhor, ela seja o máximo controlada para não gerar efeitos de muitas mortes, muita desgraça no Brasil, considerando que nós somos um país que também tem uma população envelhecida, se é que só pega velho, né, idosos, porque eu acho que não, já tem morrido crianças e jovens, mas um país muito desigual, muito injusto, muito, digamos assim, concentrador de renda e com milhões de brasileiros na miséria. E ainda bem que não conseguiram desmontar todo o sistema de saúde, né? Não tiveram tempo, e a gente vai ter no SUS a grande referência, o grande teste, mesmo que tenham colocado essa emenda constitucional 95 e tenha suprimido do Sistema Único de Saúde 21 bilhões ano, né, com essa emenda constitucional 95, que foi votada tão logo impeachmentaram a presidenta Dilma a serviço exatamente dessas reformas. Então, dito isso, hoje de manhã, né, a gente convidou para discutir esses temas a doutora Valdete Severo, é uma juíza, né, do TRT4, uma juíza que tem esse compromisso, enfim, essa coerência de que, sim, a justiça do trabalho é para defender o direito do trabalho, para olhar o direito do trabalho, não é? E nas mediações ainda possíveis, mas preferencialmente ter o trabalho como centro, e por isso essa justiça especializada. Então, a Valdete Severo, o doutor Rogério, né, procurador do Ministério Público do Trabalho, Rogério Fleischmann, também conhecido de muito, mas um profissional, um ator importante nesse também importante, né, instrumento que é o Ministério Público do Trabalho, e o Rogério também vai participar dessa manhã, fazendo suas considerações sobre essa questão dessa pandemia do coronavírus e a atuação do Ministério Público do Trabalho nessa frente aí, né, de maior preservação em defesa da vida, em defesa da proteção máxima dos trabalhadores nessa hora. E a Luciane Toss, que em nome da GETRA, né, do coletivo jurídico da GETRA e do coletivo jurídico da CUT, também tem uma advogada que tem aí
militado historicamente na defesa dos direitos trabalhistas, mas mais recentemente tem se integrado mais fortemente nas iniciativas que depois a gente vai falar, da CUT, tá, buscando maior proteção dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores mais vulneráveis, ou trabalhadores que, por conta da reforma trabalhista que veio e desestruturou boa parte do sindicalismo, especialmente aquele sindicalismo que não tem pressupostos, né, democráticos, de pressuposto da representatividade como um elemento fundante da existência, enfim, sindicatos atuantes que tenham esse papel de organizar por local, de ter associados, de ter essa relação muito próxima com os trabalhadores. E a CUT assumiu esse compromisso, definimos isso, em nome do interesse da coletividade, dos trabalhadores, mas da sociedade em geral. Num momento como esse, nós tomamos a iniciativa de buscar, né, na Justiça do Trabalho essa mediação. E a Luciane Toss é uma das advogadas, junto com o Denis, com o Álvaro, que coordena, com o Porto, enfim, esse trabalho junto com a CUT. João. Então, é isso que vamos ter hoje de manhã, essa discussão. E eu, antes de dar bom dia, então, já dando bom dia para todo mundo, Valdete. Já virei aqui. Bom dia, bom dia. Levei um assunto aqui para conseguir conectar, mas finalmente consegui. Tá bom, então começa, Valdete. Tudo bem contigo? Tudo bem, quer dizer, tudo certo. Estamos diante desse momento difícil, histórico, e a importância aí, né, dos direitos trabalhistas na preservação da vida, né? Então, exatamente. Chega aí. Não, eu quero primeiro agradecer o convite, a possibilidade. Acho que é bem importante fazer encontros virtuais como esse. Dizer que eu estou bastante preocupada porque assim, as medidas que estão sendo tomadas não são só insuficientes, eu acho, são perversas, na verdade, né? Muito pouco auxílio para quem realmente precisa e ainda um discurso que minimiza a necessidade de isolamento, que agora é crucial. Então, é impressionante que a gente esteja vivendo um duplo ataque, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que dar conta de um vírus que a gente não sabe bem exatamente nem o que ele vai fazer com o organismo humano, porque tem projeções que são bem assustadoras, né, em termos do número de mortes que essa nova doença ainda vai causar. A gente ainda tem que lidar com o governo, e aí eu não estou falando do presidente, estou falando de todo um governo, porque são várias pessoas que estão sinalizando no mesmo sentido, que estão aproveitando o estado de emergência para seguir com uma agenda ultraliberal, quer dizer, em vez de estarem preocupados em manter a sanidade das pessoas, a possibilidade de renda mínima, eles estão preocupados em tocar a agenda. E eu não falo só do presidente da República. Veja, o Rodrigo Maia, ele faz questão de dizer que é preciso manter a agenda de reformas e conseguiu propor uma alteração no rito das medidas provisórias. E a gente sabe, assim, que as medidas provisórias são uma forma de legislação não democrática que está sendo feita pelo governo federal e com o intuito de desmanchar um pouco do Estado social que a gente tem. Quer dizer, a gente tem pessoas em diferentes locais de poder com um discurso uníssono que vai na contramão de tudo que o resto do mundo está fazendo para tentar combater essa doença. Então, está difícil. Bom, obrigado, Valdete. Tem Claudir, saudar aqui o Gerson, o Cássio, o Felipe Galvão Bess, Paulo Farias, Juliana Bison, Lucimara Borsato, Fernando Caran, Demir Vide, Elisângela Jafim. Vou citando aqui, que bom, compartilhem. Estamos juntos nessa tarefa aí de preservação da vida contra o coronavírus. A Valdete continua falando. Não, tá. Tá? Não, eu já parei. Ok, tá bom, desculpe. Ô, Rogério, ó. Bom dia. Estamos escutando? Importante nessa hora, hein? Mais importante, sempre importante, mas agora mais ainda. Diga. Estamos escutando bem? Tudo. Ah, que bom. Bom dia a todos. Como disse a Valdete, é um momento muito difícil, né? Nós, do Ministério Público, estamos desde o início trabalhando em duas frentes, basicamente.
basicamente 2 frentes, é a proteção da saúde do trabalhador e, em segundo lugar, garantia de emprego e renda, e essa garantia passando necessariamente pelos sindicatos. Não se... Estão ouvindo bem? Ok, Luciane. Bom dia, Luciane. Rogério, ajusta a câmera ali que você aparece cortado aí. Se tu puder ajustar a tua câmera para ficar melhor aí. Luciane, estivemos ontem lá nas audiências, esse trabalho bem importante que a gente está fazendo. Parabéns para vocês. Esse trabalho profissional, mas também militante. Então, bom dia. Amigos e parceiros de longa data na defesa dos direitos sociais, das tutelas protetivas. Bueno, na verdade, nós tivemos ontem, sim, mas antes eu queria começar, Marilda, um pouco com uma ideia que tem nos norteado a todas e todos que estão preocupados com a situação específica da sociedade e da classe trabalhadora nesse momento, que é a ideia de que excepcionalidades, ou seja, o estado de calamidade, a situação atual específica que passa o mundo todo, não só o Brasil, não requerem medidas que onerem ou que causem excessivos ônus apenas a uma das partes da sociedade. Então, eu quero chamar a primeira atenção para isso, assim, que as medidas que o governo federal, por exemplo, tomou ou tem tomado, e felizmente tem sido impedido ou limitado pela magistratura ou pelo movimento popular, como foi o caso das 150 ONGs que se mobilizaram junto ao Congresso Nacional para conseguir a renda mínima. Essas excepcionalidades não podem onerar só a classe trabalhadora, e não pode, do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, o governo estabelecer que só um ator social da relação de trabalho define todos os critérios e situações possíveis que vão ocorrer diante da pandemia. Ou seja, não pode estabelecer uma medida provisória que dê total e pleno poder aos empresários e aos empregadores de decidir todos os rumos das relações de trabalho, porque isso as pessoas têm que se atentar. O que acontece hoje com o trabalho impacta na sociedade civil ali na frente. Todos nós vamos estar envolvidos com as decisões que forem tomadas agora, do ponto de vista de renda e do ponto de vista da evolução social da sociedade. E foi com esses princípios muito claros, assim, que a CUT entra e ajuizou essa semana ações contra os mais variados setores que estão autorizados a funcionar, porque são setores de necessidade emergente da sociedade para sobrevivência, então é bom que se diga isso, quais são os setores que funcionam, os setores que preservam a vida das pessoas, então alimentos, combustíveis, abastecimento de água, abastecimento de luz, toda a questão de farmácias e drogarias. Então, contra esses setores, nós ajuizamos ações civis públicas. Eu digo nós, o coletivo jurídico da CUT, nas suas mais variadas bases de representação. E as ações civis públicas coletivas que nós ajuizamos tinham esse condão, não de fechar ou de fazer reserva de estabelecimentos, mas de garantir que as pessoas trabalhadoras que estão na ativa tenham proteção, higiene e segurança no trabalho, ou seja, além de se preocupar com o público consumidor, com a clientela, que esses estabelecimentos dediquem parte dos seus orçamentos e parte da sua atenção à proteção das pessoas que estão lá trabalhando. E foi nesse sentido que nós ajuizamos, e a mediação de ontem aconteceu em relação a todas as redes de comércio e atacado de alimentos e de medicamentos, e foi muito exitosa no sentido de que, primeiro, nós conseguimos uma declaração e um compromisso dessas redes de que elas vão cumprir as determinações federais, estaduais e municipais, bem como as do Ministério Público do Trabalho, que dizem respeito à segurança, medicina do trabalho, higienização e, sobretudo, contenção de contaminação das pessoas trabalhadoras que estão nesses locais. Eu vou começar assim, para começar o debate e tal, mas eu acho que é importante dizer isso. Mesmo em estado de calamidade pública,
não é possível transpor direitos fundamentais das pessoas. E os trabalhadores e o direito do trabalho e a proteção e a tutela protetiva é um direito fundamental das pessoas. Então, eu quero chamar a atenção para essa discussão que é importante e que a sociedade tem que entender que tudo que acontece com o trabalhador vai acontecer com a sociedade ali na frente também. Isso. Luciane, vejam vocês o seguinte, nós, na verdade, estamos com um presidente genocida, né? Diante da pandemia, o presidente não só encaminha projetos, medidas provisórias de supressão de direitos, de renda, de condições de vida, as mais objetivas possíveis, não apresenta um plano de saída para esse processo, e ao contrário, e ainda manda as pessoas circularem, manda as pessoas trabalharem, né, num processo, digamos assim, de exposição absurda, absoluta, dos trabalhadores, das pessoas, ao coronavírus. E agora, se não bastasse, alguns empresários, porque não são todos, alguns empresários adotaram essa como uma máxima. Vamos trabalhar em casa batendo panela, não querem trabalhar, numa postura assim de involução civilizatória, ponteada e dirigida pelo presidente da República. Então, esse papel que a gente cumpre como sindicalistas, porque nós na CUT estamos orientando os sindicatos a negociarem a manutenção dos direitos, dos salários, achar caminhos de manter a renda e as pessoas, o quanto possível, ficar em casa. É claro, tem os serviços essenciais, mas, ao mesmo tempo, estamos num processo de denúncia pública àqueles patrões que estão de forma, assim, agressiva, irresponsável, pedindo para que as pessoas compareçam ao trabalho e por isso até fazem carreata. Então, eu queria que a gente, Valdete, destacasse e registrasse para as pessoas que nos escutam, compartilham com seus amigos, a importância do nosso papel nesse momento histórico do Brasil, dado essa condição de inexistência, praticamente, de um governo federal, né, que tem que ser encurtada, digamos assim, a sua permanência, sob pena da gente não levar o Brasil à absurda miséria e ao genocídio. O que vocês pensam do que a gente tem que continuar fazendo para resistir, né, a essas políticas ultraneoliberais em curso? Bom, vou começar então. Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar clara, me preocupa muito, inclusive, que a gente não consiga visualizar isso, é que não se trata simplesmente de um governo irresponsável e genocida. Não se trata apenas de um governo federal que está fazendo opções, escolhas políticas, podia fazer outras, que está fazendo escolhas políticas que vão determinar a morte de muita gente que não precisava morrer em função desse novo vírus. Trata-se, para mim, de uma coisa muito mais profunda, e aí é que eu acho que os movimentos sociais e os sindicatos têm uma função que é essencial. Falar sobre isso, inclusive estudar sobre as raízes disso, e falar muito sobre essa questão mais profunda que leva pessoas, por exemplo, a fazerem carreata, como foi feito ontem em Porto Alegre e em outras capitais do país, para que a vida volte ao normal, como se fosse possível simplesmente ignorar que existe uma pandemia que pode matar as pessoas. Por exemplo, e aí eu posso falar de outras, né, para mostrar que não é só uma questão de governo, é uma questão de sociedade. Tem uma parcela muito significativa da sociedade que parece que não se deu conta, e para mim isso é muito, assim, uma característica muito objetiva do sistema capitalista, o fato de que a gente vive num sistema que transforma as pessoas em coisa, que tenta eliminar o que é humano nas relações sociais, digamos assim, o que potencializa esse efeito de comportamento genocida, inclusive por parte da sociedade. Mesmo a imprensa não tem dito coisas que são óbvias. Por exemplo, o governo faz um pacote para auxílio aos trabalhadores com dinheiro que são dos próprios trabalhadores, porque vai pegar dinheiro do FAT. Uhum. Ou seja, o governo não está tirando dinheiro do bolso para ajudar os trabalhadores. O governo faz um pacote para auxiliar pequenas empresas, que é quem realmente emprega no Brasil,
mas faz isso através de empréstimo bancário. E aí ainda anuncia como se fosse uma grande coisa, e a imprensa ainda vai entrevistar economistas, que eu não sei de onde que ela tira, para dizer que isso é muito bom, que vai ter juros menores, juros de 3,75%. Poxa, o governo tem que dar esse dinheiro. Não pode emprestar o dinheiro, porque senão, como a Luciane disse muito bem, essa conta vai ser paga. A conta do adoecimento, a conta da mortalidade e a conta desse endividamento. O que o governo está propondo para os pequenos empresários é que eles contraiam empréstimos para pagar daqui a 36 meses, ou seja, só que eles não estão produzindo. Então, não existe uma medida do governo que tenha sido realmente uma medida de proteção social. E isso não está sendo dito por ninguém, assim, por ninguém que tem o discurso oficial, eu quero dizer. Então, Amarildo, me parece que a gente está diante de um problema muito mais profundo, que se os movimentos sociais e os sindicatos não perceberem que esse vírus fascista, né, que nos habita é talvez mais perverso e que potencializa os efeitos desse outro vírus, que é a novidade que nós estamos enfrentando agora, nós não só não vamos conseguir dar conta dessa pandemia, como ali na frente nós vamos ter que enfrentar uma outra ainda pior e nós vamos estar comprometendo a própria possibilidade de vida no planeta. Então a gente está falando de uma coisa muito séria e no meu sentir, muito assim, muito arraigada na cultura da sociedade, especialmente da sociedade brasileira, e que pode ser bem retratado pelo movimento que teve ontem de pessoas que estão dizendo claramente que preferem manter o comércio aberto, mesmo que isso signifique sacrifício de vidas humanas. Então, eu estou dizendo isso porque assim, eu louvo e acho que é muito importante a luta dentro da institucionalidade. Eu estou aqui representando a JD, que é a Associação Juízes para a Democracia, e nós ontem ajuizamos uma medida cautelar junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando o que o governo está fazendo com os direitos sociais trabalhistas. Entramos também com uma ação popular contra a propaganda que o governo disse que veiculou como experiência, convidando as pessoas a saírem de casa, na verdade, uma imitação de uma propaganda que foi absolutamente desastrosa na Itália. Nós estamos, portanto, tomando medidas dentro da institucionalidade, mas eu acho que se nós não nos dermos conta de que agir na institucionalidade, ou de que isso que a gente pensa que é ganho da oposição, né? A oposição teve um ganho, agora vai ter renda mínima. Não, a oposição não ganhou nada. Primeiro, porque não é minimamente sustentável que se continuasse mais uma semana sem o governo federal dizendo que ia pagar alguma coisa para as pessoas. Segundo, porque o governo vai fazer isso com o dinheiro dos outros, com o dinheiro dos próprios trabalhadores. Então não tem vitória. Enquanto a gente não problematizar e não falar sobre isso, e não reconhecer, inclusive, que nós estamos perdendo o discurso para esse discurso absolutamente fascista, que não se importa com a vida humana, a gente vai estar, assim, lutando por algo que vai ser absolutamente insuficiente. E se isso já estava sendo dito, né, marido? Nós quatro que estamos aqui nessa live, estamos dizendo isso há muitos anos. Há muitos anos a gente está dizendo, olha só, destruir direitos vai acabar com a possibilidade de convívio social minimamente decente, isso vai acarretar violência urbana, ou vocês estão fazendo um tiro no pé, vocês estão destroçando o tecido social. A gente já vem dizendo isso há muito tempo. Agora, essa pandemia está nos mostrando que a urgência da demonstração dessa opção política e social não vai permitir que a gente sobreviva a isso. Então, ou a gente agora se dá conta, e aí acho que a gente tem que pensar, inclusive, em estratégias para conseguir falar com essas pessoas que não estão no nosso mundo, né, para que elas percebam que essa opção pode ser uma opção radical, radical mesmo no sentido de acabar com a possibilidade de convívio humano na Terra. É disso que a gente está falando. Rogério, diga. Manda lá. E como é que a gente pode enfrentar isso aí de forma conjunta, enfim, e das palavras da Valdete, desse posicionamento que a gente tem tomado, o que a gente pode aperfeiçoar aí para a gente enfrentar isso? É fundamental ter em consideração agora o papel dos sindicatos. A gente já viu acontecer durante esses anos um ataque severo aos sindicatos em várias frentes, a gente não precisa reproduzir aqui, e inacreditavelmente a medida provisória 927, que foi editada agora, tentou de novo passar por cima dos sindicatos, e tem vários artigos que colocam o acordo individual como uma possibilidade de discussão ou de concertação em relação a esse tema que é muito sério, que é o tema da saúde dos trabalhadores
que é o tema da manutenção do emprego, que é o tema da manutenção do salário, colocando apenas, como disse a Luciane, apenas um elemento do processo para conduzir esse processo. Então, é fundamental, em primeiro lugar, que os sindicatos estejam atentos como estão. A gente percebe me parece que o sindicato ressurgiu, reapareceu, ajuizando ações, mobilizando. Então, é fundamental esse papel dos sindicatos. Em segundo lugar, nós temos nos órgãos públicos, e aqui nós temos essas referências, Judiciário Trabalhista, Ministério Público do Trabalho. Para vocês terem uma ideia, o Ministério Público do Trabalho recebeu até ontem, em nível nacional, mais 2.400 denúncias. Isso que foi autuado até agora significa que tem muita coisa ainda represada que vai ser autuada e vai ser investigada. Mais de 2.000 denúncias vindo da sociedade, o que nos coloca também uma dimensão do quanto nós somos necessários para a sociedade. Nós nos assustávamos na época da reforma trabalhista no sentido de que não se via um respaldo das pessoas, parecia que estávamos falando sozinhos e passava a impressão que estávamos falando apenas para defender a instituição e não o direito do trabalho como um todo, não a vida das pessoas como um todo, como apontou a Valdete. E, numa hora de crise, a gente vê justamente o contrário acontecer. A população olhar para nós e dizer, precisamos de vocês. Então, esse momento dessa tragédia é um momento justamente de reafirmação da importância do direito do trabalho, da importância dos sindicatos, das entidades sindicais, enfim, da importância de todo o sistema de proteção que tentaram e estão tentando ainda destruir. Do ponto de vista prático, acabei de vir do supermercado agora, supermercado grande, poderoso. Nós já expedimos recomendações a todos os sindicatos. Ontem foi feita uma mediação, a Luciane trouxe aqui, o desembargador Rossal já havia comunicado. E esse supermercado está passando álcool gel ali onde se pega o carrinho. E essa é a medida de prevenção. Então, vocês percebam que essa discussão do vamos para a rua, vamos voltar a trabalhar, etc., ela não é sério. É uma discussão que não está colocada do ponto de vista sério. Porque o que está acontecendo na prática, e é por isso que acontecem as denúncias, enquanto o decreto do governador indica que nós temos que ter 2 metros de distância entre cada trabalhador para poder funcionar, a gente entra no Zafari, por exemplo, ou num Carrefour, ou em qualquer grande supermercado da capital, e vai ver que os trabalhadores estão abraçados, estão um falando com o outro, não tem nenhuma proteção para quem está no caixa, por exemplo. Quando eles perguntam crédito ou débito, tu responde crédito, ali está ocorrendo a contaminação. E não tem nenhuma medida para que isso não aconteça. E quando se endurece e começa a dizer, bom, então fecha, para que o vírus não se propague, aí o procurador é contra o desenvolvimento, o procurador quer acabar com o emprego. Então, ou as medidas são adotadas de uma forma séria, do ponto de vista da prevenção, ou nós vamos ter que partir para outro caminho. Rogério, olha só, ontem a gente viveu na prática essa resistência sobre o setor atacadista e de alimentos, supermercados, cadeias de supermercados e atacados, resistindo a práticas mínimas de preservação da saúde daquelas pessoas que cuidam da comunidade, que estão manipulando alimentos, o caixa, na reposição e tal. E ficou estranho que, inclusive, uma contradição entre eles, porque algumas redes já estavam cumprindo, à luz do que a gente estava reivindicando na mediação, as boas práticas. E redes de supermercados importantes, que lidam com setores sociais aqui, classe média e tal, que se cuida com idosos e tal. Mas vai ver bem assim, você suscitar essa questão da chamada na rua. Mas o judiciário vai ser suscitado.
a se manifestar sobre essa chamada que o presidente da República está fazendo ao povo ir para a rua, o povo voltar ao trabalho. O que cabe ali? O que você pensa sobre isso, Luciane? Amarildo, na verdade, eu queria até noticiar, né? Não sei se todo mundo já sabe, mas a Justiça Federal do Rio de Janeiro já proibiu a veiculação das campanhas publicitárias que o governo federal estava planejando inserir na mídia hoje e amanhã. Então, a decisão do juiz federal do Rio de Janeiro, ela não se restringe ao espaço de Duque de Caxias, que era o objeto principal, mas ele se estende à vedação do governo federal de veicular qualquer tipo de campanha de rádio, televisão, jornais, sites ou qualquer outro meio físico ou digital de peças publicitárias relativas à quebra do isolamento social. Eu queria pegar um pouco o gancho do que o Rogério falou, que é o seguinte: a grande dificuldade, e eu escrevi recentemente também sobre isso, porque, assim, existe aquilo que nós entendemos que seja o trabalho em si e a classe trabalhadora, e existem os consumidores desse trabalho e os empregadores. Por mais que a gente queira fugir das análises sociológicas sobre esse comportamento, nós temos, sim, uma sociedade que vê no outro a servilidade como uma obrigação, como uma qualidade inerente a determinados grupos sociais. E aí, quando um grupo sai para a rua, nos seus carros, com suas luvas, com seu álcool gel, pedindo para que o outro pegue o ônibus, vá a pé, sem máscara, sem luva, sem dinheiro, sem comer direito, porque nós sabemos que as reduções remuneratórias comprometem, inclusive, a alimentação dos trabalhadores, por óbvio. Quer dizer, a gente tem um exemplo muito claro disso, assim, de uma espécie, desculpe o termo, mas uma espécie de torpeza, de pedir para que o outro se arrisque por mim. Então, essa genealogia da servilidade está presente também quando se faz uma negociação e se tenta convencer o cara, o empresário que está sentado na sua casa, no seu conforto, que o trabalhador do caixa do supermercado precisa de uma tela de acrílico para protegê-lo, ou que precisa ter equipamento específico para fazer a limpeza permanente da sua estação de trabalho, ou que ele precisa de hora em hora ter informações sobre como é que ele tem que higienizar o espaço onde ele está trabalhando. E são obrigações que os empregadores, sobretudo em termos de calamidade pública, não perderam, eles continuam tendo. Então, essa coisa de que, bom, porque nós estamos em calamidade tão flexibilizadas, as condições de saúde e segurança no meio ambiente de trabalho não são reais, não são verdadeiras, né? Nós sabemos disso. A OIT já se manifestou sobre isso, a Organização Mundial da Saúde se manifestou sobre isso, e a nossa postura ontem na mediação foi o seguinte: ok, estão cumprindo? Beleza, então nós vamos divulgar para a sociedade as medidas, vamos divulgar que vocês estão cumprindo e vamos pedir que a sociedade denuncie para o Judiciário e para o Ministério Público quem não está cumprindo, fotos e etc, e etc. Por quê? Porque nós precisamos fazer algum tipo de contenção imediata, de penalização, digamos assim, de quem é obrigado a estar lá, porque eu vou ao Zafari se eu quiser. Eu tenho milhões de opções de fazer compras não tendo que ir até lá, mas o caixa, o senhor de idade que está lá pesando os legumes e as coisas, que deveria estar em casa por atestado, por auxílio, porque ele é grupo de risco, ele não tem essa opção. Então, nós temos que, sim, eu concordo plenamente com a Valdete, nós participamos de milhões de discussões que no sistema capitalista não existe o desenvolvimento sem a exploração do trabalho, sem a exploração das pessoas que trabalham. Acho também que a gente tem que pautar em algum momento a discussão sobre o que a reforma trabalhista fez, que é criar a classe que trabalha por endividamento, né? Então, trabalha para pagar as dívidas dos próprios contratos de MEI, que são obrigados a fazer, mas a gente também precisa discutir nesse momento medidas imediatas para fazer a contenção do que está acontecendo com os trabalhadores, com as pessoas que estão trabalhando. E aí é importante não só que sindicatos, Ministério Público, magistratura, judiciário trabalhista, que têm tido uma postura muito correta no sentido de deferir liminares, determinando que os estabelecimentos cumpram regras sanitárias,
cumpram as convenções da OIT, mas também a sociedade, quer dizer, o público que consome, o público que é a clientela também tem que participar dessa discussão e também tem que fazer a denúncia e também tem que fiscalizar. Ok. Luciane, nós estamos, viu, Valdete, Rogério, nós estamos em rede nacional, via também Face da CUT Nacional, nos acompanha Milton Kempfer, que é o presidente da Federação da Área da Saúde, o jornalista Ulisses, o Antônio Gontes, lá, nosso companheiro da região do Sapateiro, também dirigente da CUT, Alfredo Gonçalves, Gerson Farias, vigilante, Vitalina, lá do Gravataí, nossa companheira, secretária-geral da CUT, Daniela Rosa, Lídia Voida, né, companheira advogada aí, Fernando Caran, né, um sanitarista da área de controle de zoonoses, enfim, funcionário público estadual, Dari, Clóvis Roman, lá de Arvorezinha. Clóvis Roman, conhece, é o dentista lá da cidade de Arvorezinha, a professora Sibeli, né, o Edson Pim, acho que o Edson é de Guaporé, Gabriel Garcia. Então, nós estamos com essa estratégia. A gente gostaria de ouvir vocês. Nas centrais, no movimento sindical, existem muitas diferenças, né, de cultura em relação, mais negociação, menos negociação, mais relação orgânica no sentido de interlocução com o setor patronal, mais organização por local de trabalho e tal. Como a gente disponibilizou a CUT para um trabalho de ir além dos cutistas, né, para a CUT também prestar esse serviço de proteção e auxílio nessa hora aos direitos mais dos trabalhadores em geral, tem chego lá inúmeras denúncias contra os empregadores que não estão nem aí, não é? Mais recentemente, eu estive na rua, digamos, saio de casa, voltei e meia, tomar um solzinho ali, tá? E encontrei o pessoal da Cotarifa absolutamente separado, sem proteção nenhuma. Fizemos um contato, uma denúncia mais pública e tudo mais, e a gente conseguiu que houvesse uma decisão de que as empresas de asseio e conservação agora cuidem dos trabalhadores. Porque a gente não vai ter mais pessoas para fazer limpeza, sim, precisa. Mas em que condições? Nos condomínios, né? A gente brinca, a classe média, as elites, a classe dominante se cuidando do coronavírus, mas o entorno está todo funcionando. Então, tem chego a CUT, demandas, e a gente tem feito do coletivo jurídico esse instrumento, né, e com que a gente agradece muito essa parceria, esse instrumento de mobilizar a Justiça do Trabalho para a gente estabelecer mediações de maior proteção. Mas também tem a questão da narrativa. A Valdete Severo tem atenção à questão da narrativa. Em relação à baixa compreensão dos direitos, o que é um Estado de Direito e qual é o papel do Estado numa hora de pandemia. Ao que parece, alguns estados nacionais fora daqui relativizaram o problema, como estão relativizando aqui no Brasil, e as consequências estão sendo gravíssimas, né? altos números de mortes, né? O que acusou, digamos assim, essa negligência, que a Valdete fez referência, que isso é parte da compreensão da forma como que o capitalismo, e esse capitalismo selvagem, neoliberal e tal, enxerga os trabalhadores. Eu insisto nessa política, e o Rogério fez referência a isso, como nós podemos estreitar o nosso trabalho, tanto Ministério Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, movimento sindical, sociedade civil em geral, para fazer uma grande frente a essa lógica capitalista, mas que tem à sua frente governos que radicalizam ao máximo, potencializando a desgraça, o genocídio, que é o mais provável que venha acontecer. Com vocês. Quem começa?
Bom, eu posso começar. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que acho que a atuação que o Ministério Público está fazendo é, assim, fora de série, está demonstrando a importância dessa instituição. A atuação dos sindicatos, do coletivo da CUT, tem sido realmente importante. Eu concordo com o que a Lu falou e com o que o Rogério falou. Essa é uma luta necessária, imediata. Tem que lutar imediatamente para a saúde, porque são essas pessoas que estão virando escudos humanos e são os primeiros que vão morrer. Ontem, vendo aquela carreata ridícula, eu fiquei pensando, quero saber se aquela gente ali adoecer, se eles vão deixar o leito hospitalar para quem está em casa de quarentena, ou se eles vão brigar por um respirador, porque vão querer sobreviver. Então, acho que essa é uma luta super importante, mas acho que a gente tem uma oportunidade, assim, naquela tentativa de sempre tirar coisas boas, o que é ruim, eu acho que a gente tem uma oportunidade, Amarildo, bem interessante aqui, para reconstruir mesmo, para fazer renascer o movimento sindical. O Rogério disse, parece que o sindicato reapareceu, né? Então, que isso sirva realmente como digamos assim, o germe de um novo movimento sindical. Um movimento sindical que, por exemplo, ultrapasse a noção do conceito de categoria como representado, né? Isso é uma coisa que a gente já vem dizendo desde a reforma, que é importante que se discuta, e talvez esse momento de crise aguda sirva exatamente para isso. E é na linha do que tu estava dizendo, né, Marildo? Todos os trabalhadores e as trabalhadoras que se sentirem lesados, que encontrem no sindicato uma porta aberta para essa luta coletiva por melhor condição de trabalho imediata, porque isso significa sobrevivência. Então, acho que agora é a hora de... E essa palavra sempre é mal vista, mas acho que é uma palavra que a gente precisa insistir nela. É hora de radicalizar, de ir à raiz do que é um movimento coletivo de classe trabalhadora, de recuperar o senso da coletividade como uma proteção mesmo contra aquilo que sozinho as pessoas não conseguem, porque um caixa de supermercado que vai ter que pagar aluguel e comprar comida para a família, não vai deixar de ir trabalhar, mesmo sabendo que está correndo risco de vida, porque essa é a lógica da maioria dos brasileiros. Na verdade, muita gente sempre trabalhou com risco de vida, né? E não só profissionais da saúde, com risco de vida real, mas seguiu trabalhando porque não tem opção, porque ou trabalha ou morre de fome. Então, acho que a hora agora é de radicalizar a luta sindical, e aí eu digo isso, inclusive, no sentido de propor novas demandas. Acho que é muito importante mediação e é muito importante esse trabalho de fiscalização do que está acontecendo com as pessoas no dia a dia. Mas é preciso que a pauta sindical vá além e brigue para recuperar coisas que no Brasil ou a gente nunca teve ou a gente perdeu ao longo dos anos. Por exemplo, agora é hora de colocar em discussão a necessidade de ter estabilidade no emprego, de proteger contra a despedida. Quer dizer, o vírus mostra que numa sociedade como a nossa, em que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, qualquer perda do nosso conforto, qualquer problema social mais grave, deixa essas pessoas completamente à margem da vontade dos empregadores. Né? A gente já está vendo empregadores alegando força maior para despedir, mesmo que a CLT diga que a força maior lá do 502 só se aplica se houver fechamento, encerramento das atividades da empresa. Mas eles nem precisariam fazer, eles estão fazendo isso para pagar menos rescisão. Porque, na verdade, não precisariam fazer isso porque no Brasil a gente segue dizendo que é possível despedir sem dizer por quê. Então está na hora de colocar isso na pauta também. Desculpa, Marildo. Aliás, é pauta nacional da CUT. Estamos defendendo a manutenção dos empregos, a manutenção da renda, do salário das pessoas, mas também renda para aquelas pessoas que não têm emprego. As pessoas que estão na informalidade, as pessoas mais vulneráveis. E com isso a gente possa colocar, digamos assim, discutir com essas populações como é que as coisas deveriam funcionar. E ao tempo que também a gente tem dito e colocado nos materiais dos carros de som que a gente tem passado nas comunidades, onde os trabalhadores, de fato, moram, aqueles trabalhadores com menor salário, chamando a atenção para o seguinte, porque o empresário, o governo, ele olha para, vamos lá embaixo, tirar direitos, o que nós podemos ainda tirar lá de baixo? Não ter salário por 4 meses, alugar jornada, fazer formação continuada e com isso justificar a suspensão de salário, reduzir o salário das pessoas. E o sistema financeiro? E o sistema financeiro que fatura bilhões por ano, que contribuição vai dar? E esse setor empresarial... Vai fazer empréstimo e ganhar juros. Qual é a contribuição que vai dar nessa hora? Então, também é hora da gente discutir a questão tributária, a questão de como as coisas funcionam num país como o nosso, tamanha concentração de renda e tamanha desigualdade social que existe, que nessa hora se revela. Então, o sistema liberal, neoliberal, capitalista proposto é para tirar direito dos trabalhadores. Numa hora
como essa, a gente tem que propor uma pauta inversa, para que a gente, após esse processo duro que nós temos que enfrentar com muita solidariedade, a gente colha dali uma retomada num outro patamar, né, de discussão daquilo que nós precisamos fazer. Mas inclusive, deixa eu só completar, Lu. Inclusive pelo seguinte, acho que agora a discussão tem que ser feita, não é assim, quem está na informalidade, são quase 40 milhões, essas pessoas precisam comer. Não, a discussão tem que ser feita por que essas pessoas estão na informalidade? Por que a gente apostou numa alternativa ao direito de trabalho? É bom ser autônomo? Então vamos discutir agora com a cabeleireira, com o microempresário de si mesmo, com o cara do carrinho de pipoca, que o Guedes foi para a TV dizer essas pessoas que nos auxiliam e que estão abandonadas há décadas, estão abandonadas por uma política que eles reproduzem. Então vamos conversar com essas pessoas e dizer, olha só, tá vendo por que é importante ter vínculo de emprego? Tá vendo por que é importante ter alguma segurança sobre o que tu vai receber no mês que vem? Essas discussões eu acho que a gente precisa ir além e fazer, porque esse momento nos dá, infelizmente, essa oportunidade de demonstrar de forma bem concreta, né, os efeitos dessa destruição dos direitos sociais que a gente fez ao longo de várias décadas. Desculpa, Lu, agora eu parei. Não, é que eu acho interessante, já que a gente está falando da questão mais de combate ao sistema como um todo, é que tem um outro setor que está muito aberto agora a entender o processo pelo qual passou a economia e os sistemas de proteção, que são os pequenos empresários. Ou seja, todo mundo divulgou no meio empresarial e defendeu o Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo. Bom, agora, se a situação não fosse trágica, eu tenho dito, seria uma excelente aula prática para os pequenos e médios empresários, porque eles estão esperando que o Estado venha e lhes resgate, lhes ajude e mantenha os seus negócios para que eles possam continuar produzindo e inseridos no meio econômico, e o Estado diz assim, olha, nós não temos nada para fazer, vocês decidam o que vocês querem fazer, façam o que vocês quiserem, porque a medida provisória é isso, é um lava-mãos do Estado, o Estado não tem nada a ver com esse problema, vocês decidam se querem despedir, se querem dar recesso, se querem suspender, se querem mandar limpar, passar álcool gel ou não, isso é com vocês, é isso que o Estado fez. Então, esse é um momento fundamental para a gente fazer essa discussão com o meio empresarial, inclusive, com o meio dos pequenos e médios empresários. E essa questão da representação da categoria é importantíssima, e é importante também que não só a sociedade entenda isso, mas que as instituições político-democráticas entendam. Nós fizemos essa discussão ontem na mesa de mediação, porque a primeira iniciativa empresarial dos empregadores foi o seguinte: a central não tem legitimidade para representar esses trabalhadores porque eles fazem parte disso ou daquilo. E nós entramos, não, a central tem, nós entramos com uma ação civil pública na defesa dos direitos coletivos da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora é uma classe com direitos sociais e fundamentais. Então, essa é uma outra discussão que nós temos que empreender, e é um momento importante. Nós temos que recuperar o diálogo social como um instrumento fundamental de participação, articulação e de resistência, eu acho. O diálogo social não é só um instrumento para que a gente possa fazer a negociação coletiva, para que a gente possa discutir as questões mais imediatas. O diálogo social é um instrumento de transformação política, ele é um instrumento do Estado democrático de direito. Então, nós temos que chamar todos esses atores e atrizes, enfim, esses personagens do contexto atual, para poder discutir não só medidas imediatas, mas o que a gente vai fazer para o futuro. E legal, as centrais têm papel fundamental nisso, né? Isso. Viu, Luciene? Diga. Importante que tu está dizendo, porque isso que vocês estão comentando, que a gente está comentando, na verdade, vai se estender numa conversa segunda-feira, às 17 horas, em que a gente vai fazer um encontro de economistas. Um deles ia para o encontro com o Papa Francisco para discutir uma outra economia global. Também o Dão lá da Justiça Fiscal. E a gente continuar esse debate, porque está bem pertinente, bem na hora de a gente reforçar e casar, num momento tão dramático da nossa vida, essa discussão que tem que seguir, que tem que se fortalecer e que tem que fazer. O que é que a gente tem dito nos últimos 10 minutos que nós temos aqui ainda de conversa, que nós assumimos o compromisso de ter uma horinha, né? A gente vai continuar outro dia, enfim, mas segunda a gente continua com essa questão econômica. Vocês certamente são atores
centrais, né, na continuidade dessa discussão, é de dizer, agora o sindicato não pode fechar, porque tem um sindicato diz, a pandemia e tal, mas o sindicalista tem que estar, o sindicato tem que continuar atuante, porque assim como os agentes de saúde são as pessoas que vão cuidar da pandemia propriamente dita, o sindicalista ele tem que estar cuidando do direito das pessoas, para que ele não seja retirado, para que ele não seja suprimido pelo patrão avarento que vai aproveitar esse momento de crise e tal. Mas também dizer o seguinte, do ponto de vista do que a gente pensa, além de renda, salário e emprego para as pessoas, a gente também está defendendo e continuamos defendendo as negociações que vão acontecer na semana que vem, para que haja uma sinalização para aqueles que empregam, para aqueles que estão mantendo o salário, para aqueles que estão mantendo os direitos dos trabalhadores, um apoio institucional, um apoio estatal, não emprestando dinheiro, porque banco não precisa emprestar dinheiro, banco já ganhou muito dinheiro. Exato. Os bancos e tal a doarem uma parte do dinheiro que ganharam da população brasileira, do Estado brasileiro, para socorrer isso aí. Então, nós estamos fazendo esse apelo para que as pessoas se dirijam aos sindicatos, ligando para o sindicato, exigindo a presença, a intervenção e o papel que o sindicato deve cumprir nessa hora. Então, eu quero passar a palavra para vocês, ainda citando aqui a presença do João Vaqueiro, o Fátio, né? O Tomás, lá do Guaporé, a Sheila Saline e a minha amiga Mari Ruth Campanile, querida professora coordenadora, que me ajudou a ser um bom professor. E o professor Celso Rodrigues, que é um baita parceiro nosso também, que eu vi agora que entrou ali também. Diogo Correia, diretor do Citrajuf. Diogo Correia, do Citrajuf. Dizer que o Citrajuf, o CEPERGS e os sindicatos bancários entraram com uma ação também para derrubar a campanha do Bolsonaro. Parabéns, coragem, é assim que as coisas funcionam e tem que ser. Então, eu vou começar pelo Rogério, aproveitar, né, porque nós vamos continuar conversando, vamos continuar nos encontrando. Eu e a Lu acabamos falando mais que o Rogério, para variar. Não, tem mais conteúdo. A gente viu, Rogério, não fez um controle de tempo aqui, homens e mulheres e tal, mas pelo menos tem a paridade e tal, que tem que sempre ser observada nas horas, porque isso também tem as suas lógicas e as suas coerências com aquilo que a gente pensa e quer na vida. Então, fala, Rogério. A gente vê que tinha 2 homens e 2 mulheres e a capacidade delas fez elas falarem mais do que a gente. Bom, ontem na carreata me chamou a atenção uma faixa que dizia eu pago teu salário. Então a gente... Como é que é? Eu pago teu salário. Sim. Aqui em Porto Alegre existia essa faixa. Então, assim, a gente vê que a coisa chegou num nível que eu classifico como cinismo. Né? Se perdeu totalmente o limite de civilidade, porque é um discurso raso, o coronavírus. Ele não diz isso. Ele disse, eu pego o teu salário e ponto, eu pago o teu salário, desculpa, e ponto final. Então, esses discursos que não têm continuidade, que não têm abrangência, que não têm profundidade, eles estão pegando, eles pegam carona em jogadas políticas. Passando um avião de São Paulo. Eles pegam carona em jogadas políticas, quer dizer, a gente, no meio de uma pandemia, está fazendo política com a vida das pessoas. Então, o movimento sindical, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, todo o tecido de proteção trabalhista, estando como estamos aqui agora, com profundidade, com equilíbrio, pensando na vida das pessoas, pensando no emprego das pessoas, pensando no salário das pessoas, certamente estaremos fazendo o nosso papel e estaremos claramente nos colocando como atores principais na sociedade. Esse é o que eu gostaria de deixar aqui dito. E, principalmente, sindicatos não podem fechar, mas, claro,
deem o exemplo, né? Não vão se expor e não vão fazer aquilo que a gente está combatendo, que é colocar as pessoas em risco. Então, distância de 2 metros, quando vocês forem discursar, tomem todos os cuidados para que o novo coronavírus não se espalhe. Muito obrigado pela oportunidade, a gente está sempre à disposição e parabéns. Eu não estou te ouvindo, Amarildo. Maria Verônica. Agora tá. Maririce Bedin. E agradecemos essa participação. São 146 pessoas que nos acompanham nesse momento ao vivo. E depois a gente faz uma repercussão para vocês. Na última live que fizemos, foram em torno de 6 mil pessoas em todo o Brasil que nos acompanharam. Que ótimo. Mas, Lúcia, Oi, diga. Diz aí, porque nós estamos na parte final aqui, vamos lá, recomendações. Tá. Eu quero aproveitar, já que a gente falou de paridade aqui, lembrar que as entidades sindicais e tal, e a Central tem que dar uma olhada com mais cuidado nas mulheres que estão trabalhando, porque nós ainda temos no Brasil o problema da dupla jornada, do trabalho reprodutivo feito prioritariamente por mulheres, e essas mulheres que estão trabalhando estão deixando os seus filhos muitas vezes em casa sozinhos para poder trabalhar. Então, não tem com quem deixá-los, as creches e as escolas infantis estão fechadas e, portanto, as mulheres não têm. Então, uma das nossas lutas também deve ser esse oferecimento de estrutura e tal, para que as mulheres possam trabalhar. O segundo setor que está em muita dificuldade são as trabalhadoras domésticas, as empregadas domésticas que não estão trabalhando. Então, acho que a CUT tinha que fazer uma campanha no sentido de que dispense sua empregada doméstica, mas mantenha o seu salário e a sua remuneração. Muitas das empregadas domésticas estão sem renda, e com maiores dificuldades. A maioria delas é a principal renda familiar, então isso é importante que a gente faça isso, né? A gente sabe que vai ter agora uma renda de R$600, possível de se aumentar para 1.200 para mulheres sozinhas, para mulheres solteiras e avós que cuidem de seus filhos, mas é importante que a gente reforce um pouco a questão de que empregada doméstica também é trabalhadora e que também tem que manter renda nesse período. Recomendações em relação práticas agora, de ordem muito, muito prática. Pessoas que estão trabalhando e que entendem que não está sendo garantida a sua segurança e a sua saúde e a contenção de contágio contra o vírus, denuncia o seu sindicato ou denuncia a Central Única dos Trabalhadores para que nós possamos tentar medidas imediatas para a contenção dessa exposição arriscada de trabalhadores e trabalhadoras. A CUT provavelmente vai colocar aqui, depois no final, contatos, telefones, etc. E aí, ao público consumidor e à clientela, que nós somos todos, né? Denuncie as situações que você está vendo de descumprimento de medidas sanitárias e de proteção das pessoas que estão trabalhando, também para sindicatos, para o Ministério Público do Trabalho e para a Central Única dos Trabalhadores. E, por final, quero deixar a mensagem. Nós temos que produzir políticas de reexistência. O Celso, que é um querido parceiro, estava me lembrando disso exatamente. Quando a gente fala de diálogo social e quando a gente fala da participação de todas as pessoas, do comprometimento, a gente está aqui pensando como nós vamos fazer para reexistir pós-reformas, pós-economia de endividamento e pós-coronavírus. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem para que a gente guarde. E obrigada, Marildo, pela iniciativa da live, eu acho que é bem importante. E obrigada a Valdete e ao Rogério, foi um prazer vê-los depois de tanto tempo em isolamento social. Deixa eu prestar o serviço aqui da CUT, tá? Para ligações, 9984-3948 WhatsApp. Pode denunciar, denunciem, a gente vai seguir junto com o coletivo jurídico, que em todo o estado organizado está,
nessa frente de atuação, junto com os sindicatos organizados e tal, porque tem muito trabalhador que não tem sindicato organizado e nós precisamos que eles, nessa hora, tenham alguém por eles. E boa sugestão essa questão das empregadas domésticas, eu acho que é uma boa medida que a gente vai ter. Valdete, ainda eu queria citar só o Robson Geller, tá? Que está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, Juliane Bison, já falei. Obrigado pela participação. Valdete, você, e depois a gente fecha. Tá bem. Então, eu quero me somar às falas anteriores, especialmente ao pedido da Lu, não só em relação às empregadas domésticas ou às diaristas, mas a JD tem inclusive uma campanha em que a gente está dizendo assim, olha, todos aqueles gastos ordinários que tu fazias com cabeleireiro, com profissionais autônomos, essas pessoas não estão recebendo absolutamente nada. Então, a nossa campanha é no sentido, coloca, já está no teu orçamento, deposita igual o valor, ou deposita o valor como uma liberalidade, ou faz uma previsão, né, para quando tudo se normalizar, poder tomar aquele serviço, mas não deixe de fazer o pagamento, porque essas pessoas precisam sobreviver. Então, acho que isso é uma campanha importante. Outra campanha que eu acho que é importante, já que tem, né, talvez bastante gente nos escute, é que as pessoas sigam doando sangue, com todo o cuidado que tem que ter, mas tem que seguir doando sangue, porque já tem falta de sangue nos bancos de sangue, e nós vamos precisar ainda mais, porque o adoecimento que vai acontecer não é só em razão do coronavírus, né, outras pessoas com outras necessidades vão ficar sem leito hospitalar em função tanto desse vírus quanto dessa política, dessa necropolítica, né, que está sendo adotada por alguns governantes aqui no nosso país, então é importante. E como recado final, eu quero dizer assim, Amarildo, eu acho que a luta sindical agora é fundamental e ela tem que ser uma luta anticapitalista e de demonstração de que não há saída para um convívio em sociedade que não seja saída coletiva. E ninguém melhor do que o sindicato e toda a história do movimento sindical para mostrar isso. A luta agora tem que ser coletiva. E tem que ser contra o capital, tem que ser radical contra tudo que nos trouxe até aqui, porque não é de graça que a gente está enfrentando essa pandemia. E aí, para finalizar mesmo, eu quero agradecer a oportunidade, eu estou até um pouco emocionada de poder estar enxergando a Lu e o Rogério e a tia Amarildo, que são pessoas que eu quero muito bem, que são companheiros de luta e que dão essa sensação, né, de que as coisas não estão tão, assim, terríveis, de que a gente continua somando, de que somos muitos e de que podemos continuar nessa batalha que há chance de vitória. Todos os democratas, todos os lutadores estão desafiados a enfrentar não só o coronavírus, senão esse capitalismo selvagem que quer desgraçar a vida dos trabalhadores e dos mais vulneráveis. Por isso a gente está defendendo essa questão da renda mínima para as pessoas na informalidade, mas discutir também por que tanta informalidade, defender salário, defender o emprego das pessoas. E na próxima semana a CUT vai iniciar uma luta para que também existam políticas públicas para que os empregadores mantenham as suas condições ativos, né, sem financiamento de banco, mas com linhas especiais para que se tenha um grande momento, um grande enfrentamento dessa pandemia. E a gente juntos continuemos, não é, e nesse trabalho de defender os trabalhadores e seus direitos, mas também nessa tarefa de juntos discutirmos alternativas para a economia, para a forma como que a sociedade brasileira e mundial se organiza. E por isso contamos com todos vocês, especialmente vocês, agradecendo pela oportunidade, presença e termos nos compartilhado essa hora de conversa, agradecendo ao tempo também todas aquelas pessoas que nos acompanharam. Estou lembrando aqui do Jacó Maldani, meu colega de infância, não tem que é que anda o Jacó. Agradecer a todos pela participação. Obrigado, Valdete, um beijo, Lu e Rogério, por essa presença e oportunidade de a gente dialogar. Segunda-feira, às 17 horas, vamos discutir com o Robert, lá da URGS, o Dão, da Justiça Fiscal, e a Nelisa Manganelli, alternativas econômicas em tempos de coronavírus, mas pós-coronavírus, porque nós precisamos discutir o pós-coronavírus também. É isso aí. Grande abraço. Um bom sábado, bom fim de semana. Nos vemos e vamos cuidar de todos também. Boa luta para nós.